Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? A gente está começando mais um vídeo aqui pro nosso canal, sejam todos bem-vindos. Meus amores, o meu filho já nasceu, já tem 2 meses, e hoje eu vim atualizar vocês sobre o nascimento dele. Lembrando que eu só não gravei esse vídeo antes por causa da correria, como recém-nascido. Eu não consegui gravar antes, mas tentei gravar várias vezes e não consegui. Aqui eu já estava na ambulância sendo transferida do hospital da minha cidade para o hospital de Recife. Eu ia ter o meu filho no hospital da minha cidade. Já estava até com a minha cesárea marcada para o dia 18 de julho. Mas o bebê resolveu vir antes. E não, meus amores, eu não tive ele de parto normal, humanizado. Foi cesárea também. E o meu corpo não deu sinal nenhum de trabalho de parto. Como da outra vez, a minha bolsa não estourou, não dilatei, não senti contração, não senti nada. Ah, mas por que eu tive cesárea? Como vocês já sabem, essa é a minha segunda cesárea que eu já tive. Eu não tenho passagem para ter normal. Tenho trauma de tentar parto normal e também fiz um exame de proteinúria e deu risco. Deu risco de me dar alguns problemas. Aí minha médica que estava fazendo meu pré-natal não quis deixar eu em casa, porque se caso acontecesse alguma coisa comigo, ela não queria se responsabilizar por algum problema. Então ela me encaminhou logo para o hospital. Então, fui transferida do hospital da minha cidade no dia 11, com exatamente 5 horas de viagem daqui a Recife. Cheguei às 10 horas da noite. Fiquei internada, passei 3 dias em jejum, sem poder tomar nem água, esperando uma vaga para poder ter o meu filho. Tive ele no dia 13, no domingo, às 11 horas da noite. Esse aqui é o primeiro registro do meu filho. Ele nasceu com 3,590 kg, com 53 centímetros. No começo da minha gestação, minha pressão vinha sempre controlada, 10/8, 11/8. Aí depois do segundo trimestre, a minha pressão já mudou, ficou 12/8, chegou a 13/8. E eu passei até a comer muito insosso na minha gestação, por conta disso. E não resolveu. No dia que eu fui encaminhada para o hospital, a minha pressão subiu, chegou a 16/9 e de lá para cá ficou descontrolada. E a minha glicose baixou muito também. Aí pronto, depois minha pressão ficou descontrolada. Dava sempre 12, 13, 14, 15. Nunca ficava certa a minha pressão. Até depois que eu tive o bebê, a minha pressão ainda continua assim. Depois eu fiquei bem, depois de uns dias. E graças a Deus, o problema que era para ter me dado não me deu, graças a Deus, porque Deus colocou a mão, né? E eu fiquei bem. Já imaginava que quando chegasse o dia de ter o meu filho, eu ia ficar muito nervosa, né? Com turbilhão de sentimentos, tanto com ansiedade, feliz, né? Emocionada e também preocupada com a minha filha, porque eu sou muito apegada a ela e agora sou muito apegada aos dois, né? Com certeza. E eu sabia que quando chegasse o dia de eu ter o bebê, eu ia ficar muito nervosa pensando nela, porque a gente nunca tinha se separado assim, né? Eu e a minha filha. Nunca tínhamos dormido nem sequer uma noite separada. Desde que eu tive ela, a gente só se desgrudava para ela ir para a escola mesmo e o restante do dia era nós duas juntas. Eu imaginava que quando fosse para ter a minha pressão ia subir por conta de tudo isso, né? Por conta das emoções. Mas eu não imaginei que seria tanto assim, né, meus amores? Chegou a 16/9. Então, meus amores, eu acho que é porque também eu tenho trauma da minha primeira gestação, né? Que foi muito complicada, a gravidez da Rafaela. Eu fiquei muito doente da outra vez. Essa segunda gestação foi uma gravidez mais leve, digamos assim, mais saudável, graças a Deus. Mas, porém, assim, eu não senti muito enjoo na gravidez do Ravi. Os enjoos que eu senti eram enjoos leves logo no começo, logo no início da gestação, mas a gestação todinha foi sem muitas queixas, graças a Deus. Eu só enchei um pouco os pés, já no finalzinho da gravidez, e o, o problema foi porque eu fiz o exame de proteinúria de 24 horas e me deu alteração, né, no exame. Me deu risco de me dar pré-eclâmpsia. Meus amores.
Aí por isso que eu fui encaminhada para o hospital. E no hospital da minha cidade, eles não fazem esse procedimento assim de cesárea, né? Só parto normal, humanizado. Aí eu fui encaminhada para o hospital de Recife, que são exatamente 5 horas de viagem daqui até lá. Eu não posso falar o nome do hospital, ok? Então, meus amores, mas só para vocês terem ideia, essa gestação não foi nada comparada com a da primeira, que a da primeira foi muito complicada e eu tive até depressão pós-parto e fiz tratamento durante uns tempos. Essa daqui, essa segunda gestação, graças a Deus eu não fiquei com depressão e não precisei fazer tratamento. E Deus colocou a mão e deu tudo certo, graças a Deus. Então, meus amores, a minha pressão subiu muito no dia que eu fui encaminhada para o hospital, porque eu fiquei muito nervosa. Eu sou uma pessoa muito nervosa, né, meus amores? E no dia eu fiquei nervosa demais por causa que eu fiquei preocupada. Se caso acontecesse alguma coisa comigo, eu fiquei pensando nos meus filhos, como que eu iria criar eles? Se acontecesse alguma coisa de, entendeu? Mas graças a Deus, Deus colocou a mão e deu tudo certo. E eu fiquei bem, graças a Deus. Meus amores, agora eu peguei meu bebê aqui e eu ainda não posso mostrar ele pra vocês. Vou mostrar ele no finalzinho do vídeo, tá? Por enquanto tô contando só o relato pós-parto. Pra vocês saberem como que foi. Então, meus amores, eu tive ele no dia 13 de julho, às 11 horas da noite. Quem me acompanhou, quem foi meu acompanhante foi minha mãe. Ela que passou os 6 dias todinho comigo no hospital, né? Ela que teve essa paciência. E eu agradeço muito a ela, agradeço a Deus primeiramente por ter minha mãe. E agradeço a minha mãe também por ter me acompanhado no hospital. Quem ia me acompanhar, quem ia ser meu acompanhante era meu esposo, mas como não foi no hospital da minha cidade, aí eu precisei chamar minha mãe. Sou muito grata à minha mãe, porque ela foi quem me acompanhou nos meus 2 partos, né? Ela não assistiu o nascimento dos meus filhos, mas foi ela que me acompanhou. Então eu agradeço muito a ela. Meus amores, e se eu disser pra vocês que eu ainda levei 2 agulhadas na hora de aplicar a anestesia, na hora de fazer a cesárea, né? Porque eu fiquei com medo, vocês acreditam? Mas é porque eu tinha trauma, né? Devido à primeira gestação que foi muito complicada. Aí, na hora de aplicar a anestesia para fazer a cesárea do Ravi, eu me mexi e terminei levando 2 agulhadas. E um choque, porque eu me mexi, né? Por causa dos aparelhos que eles colocam. Pois é, aí depois, na minha recuperação, além de eu sofrer com as dores da cesárea, eu também estava sofrendo com as dores nas costas por causa das furadas, das agulhadas. É isso, é sobre. Eu ainda pedi para elas me segurarem lá para poder aplicar a anestesia nas minhas costas. Eu disse, ai, me segura, pelo amor de Deus. Que eu tenho trauma, me segura que nem se eu fosse um menino. Mas é porque eu realmente tinha e tenho trauma da minha primeira gestação, que foi muito complicada. Não é fazendo manha nem corpo mole, entendeu, meus amores? É sobre. E dá pra ver, dá pra notar que essa gestação foi muito diferente da outra, graças a Deus, até a recuperação. E sou muito grata pelas duas, entendeu? Eu sou muito grata por ter meus filhos. Sou muito feliz por ter eles. Agora eu vou falar pra vocês como que foi depois que eu tive o bebê, né, meus amores? Os primeiros dias eu não tinha leite, aí tive que me alimentar muito bem e também estimular muito o bebê para poder chegar ao leite. Mas eu acho também que foi devido aos dias que eu passei no hospital assim, em jejum, sem poder comer nem beber nada. Aí depois meu leite chegou, graças a Deus, que na primeira semana eu tive que estimular o bebê no peito e também dar fórmula NAN, leite NAN para ele. Mas graças a Deus depois meu leite chegou e agora meu bebê mamou só no peito. E por enquanto eu não quero dar outras coisas para ele. Fiquei bem, graças a Deus. Eu sempre cuidei do meu bebezinho, né? Com uma semana já estava conseguindo dar banho nele.
Com 15 dias já tava conseguindo fazer minhas coisinhas de leve. Não recomendo, tá, meus amores? Mas foi porque eu precisei. Quem cuidou de mim foi o meu esposo. A minha sogra estava vindo aqui nos primeiros dias lavar uma roupa. A minha mãe não pôde vir cuidar de mim porque ela precisou, ela ficou doente, aí teve que se cuidar, né? Com certeza. A gente consegue cuidar de outras pessoas, né, meus amores? Agora, se a gente não estiver bem, a gente tem que se cuidar da gente também para poder cuidar de quem a gente ama, não é isso? E é isso, meus amores. Eu estou bem, graças a Deus. O bebê está muito bem. A nossa família está muito feliz. Somos muito gratos a Deus por ter nossos 2 filhos. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre o Ravi, tá bom? Aqui eu ainda estava na maternidade com ele. Tava dando de mamar para estimular para ver se chegava o leite. Aqui nesse registro Ravi pronto para vir para casa, graças a Deus. O nosso príncipezinho, não é, titias? O tempo passa rápido, meus amores. Meus amores, eu não consegui gravar esse vídeo para vocês antes devido à correria, cuidando do recém-nascido. Mas sempre tentei gravar. É por causa que toda vez que eu ia gravar, o bebê acordava. Aí não consegui gravar antes. Ele nasceu com 39 semanas e um dia, no dia 13 de julho, às 23 horas da noite, pesando 3,590 kg e 53 centímetros de tamanho. Agora meu bebê está assim, né, meus amores? Ele já está com 2 meses, alegre, brincando, dando muitas gargalhadas e alegrando ainda mais o nosso dia. Ele já conhece a voz do papai, quando fala com ele, ele fica dando muitas gargalhadas. A gente também dá muita atenção para a Rafaela, ela está muito feliz também com o irmãozinho, que era o sonho dela. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço se você assistiu até aqui. Espero de coração que eu tenha falado tudo e todos os detalhes aqui neste vídeo. Mas se eu esquecer de falar alguma coisa, eu vou falar nos próximos vídeos. Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!